Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na sabedoria super prática da Epístola de Tiago. A ideia aqui é desvendar, de um jeito bem interessante, como é que a fé pode sair do campo das ideias e se tornar algo, algo concreto, sabe? Algo visível no nosso dia a dia. E para começar, olhem só essa frase. A sabedoria do alto faz a fé descer aos pés. Isso aqui é o coração de tudo que vamos conversar. Pensa bem, a ideia de que a sabedoria que vem de Deus não é só para a cabeça, não é só para a gente pensar, mas é para a ação. É para colocar os pés no chão e caminhar. Esse é o grande tema dessa carta. E nós vamos entender direitinho o que isso significa. Certo. Então, para a gente entender bem essa ideia principal, é fundamental dar um passo atrás e olhar para o contexto. Afinal, quem escreveu essa carta? Para quem ela era? E por quê? Vamos dar uma olhada nisso agora. Bom, o autor é ninguém menos que Tiago, o irmão do Senhor. Ele está escrevendo lá de Jerusalém, mais ou menos entre os anos 45 e 50. E ele não está escrevendo para qualquer um. O público dele eram cristãos judeus que estavam espalhados por aí, vivendo, sob uma baita pressão cultural e espiritual. Por isso mesmo, a carta não é um tratado de teologia super teórico. Pelo contrário, ela é extremamente prática, parece até o livro de Provérbios, cheia de conselhos e encorajamento para a vida real. Ok, agora a gente chega na parte central da nossa conversa. Para fazer com que esses ensinamentos de Tiago fiquem mais fáceis de pegar, de visualizar, vamos usar uma alegoria muito poderosa, a de uma ferrovia. É um jeito genial de enxergar como a vida cristã funciona. Pensem comigo, nessa nossa ferrovia, o que é que puxa tudo? É a locomotiva, certo? Pois bem, a fé verdadeira é essa locomotiva. A sacada aqui é não enxergar a fé como um ponto de chegada, um destino, mas sim como um motor que dá a força, que impulsiona a gente nessa jornada. É como o próprio Tiago fala, fé sem obras é morta. A fé é o que coloca o trem em movimento. Legal, mas toda locomotiva precisa de combustível, não é verdade? E qual é o combustível da nossa fé? É a sabedoria que vem do alto. E olha só como o Tiago descreve essa sabedoria. Ela é pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ou seja, não é um conhecimento qualquer. É esse combustível divino que guia e alimenta a fé de verdade. Mas aí vem um ponto-chave, né? Uma locomotiva, por mais potente que seja, não vai a lugar nenhum sem trilhos. E na vida cristã, seguindo essa nossa alegoria, a fé corre sobre dois trilhos paralelos, que dão suporte e direção para tudo. De um lado, a vida prática, do outro, a vida em comunidade. Então, vamos olhar mais de perto o primeiro trilho, o da vida prática. É aqui que a fé deixa de ser teoria e se torna visível, nas nossas ações do dia a dia, na nossa vida individual. E todo trilho, para ficar firme no lugar, precisa daquelas travessas de madeira, sabe? Os dormentes, eles que dão a estrutura. E o primeiro dormente que segura firme esse trilho da vida prática é a forma como a gente lida com as provações. É que, na visão de Tiago, as dificuldades não são um castigo, de jeito nenhum. Elas são, na verdade, uma chance de crescimento espiritual. Pensa no ouro sendo refinado no fogo. É essa a imagem. As provações são um instrumento da graça de Deus para gerar perseverança em nós e, aos poucos, vão moldando o nosso caráter para que ele se pareça mais com o de Cristo. Certo. Vamos para o próximo dormente que estrutura esse trilho. E este é crucial. É a conexão entre ouvir a palavra e, de fato, colocá-la em prática. E aqui Tiago é muito direto, muito forte. Ele diz que uma coisa é ouvir a palavra, o que é essencial, claro, mas outra coisa completamente diferente é praticar. É a prática que revela o que está dentro. É a sabedoria do alto, nosso combustível, que nos leva a aplicar a verdade. Ficar só no ouvir, sem agir, isso leva a uma fé que é uma ilusão, totalmente desconectada da vida real. E agora, chegamos talvez no ponto mais famoso da carta de Tiago, o coração teológico dela, o dormente que todo mundo conhece, a relação entre fé e obras. A linguagem que Tiago usa é bem forte. Ele diz que uma fé que não se transforma em ação, em amor, é uma fé cadavérica, é um corpo sem vida. A fé de verdade, a fé viva, sempre vai se manifestar em obediência concreta. E é importante entender, as obras não são para a gente ganhar mérito, não é isso. Elas são a prova, a manifestação de que a fé está viva ali dentro. A graça de Deus, por esse ensino, nunca é estéril, ela sempre produz frutos. Então, resumindo a ópera desse primeiro trilho, ele é formado por como a gente fala, como a gente age, como pratica a palavra, como aguenta as provações e como realiza boas obras.
todos esses dormentes juntos criam um caminho sólido para a fé se mover na nossa vida pessoal. Mas como a gente viu, a fé não é só uma questão individual, particular. A nossa locomotiva corre sobre um trilho paralelo que tem a ver com o jeito que a gente trata os outros. É o trilho da vida comunitária. E quais são os dormentes que sustentam esse segundo trilho? Eles também são fundamentais. Primeiro, o respeito mútuo, sem fazer diferença entre as pessoas. Segundo, evitar julgamentos, entendendo que os conflitos nascem dos nossos próprios desejos bagunçados. E terceiro, a restauração mútua, que faz da comunidade um tipo de hospital espiritual, um lugar de cuidado. Em resumo, o que esse segundo trilho nos mostra é que a fé de verdade constrói a comunidade, sabe? Ela promove relacionamentos saudáveis. Uma comunidade forte e sadia é o resultado direto de uma fé que está em movimento, guiada por aquela sabedoria lá do alto. Certo, agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça, amarrar toda essa alegoria da ferrovia, vamos focar na mensagem central de Tiago, que é essa diferença crucial entre só ouvir e, de fato, fazer. E esse versículo aqui, ele resume tudo. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. É muito direto, é o chamado claro, sem rodeios para a ação. A diferença é gritante. De um lado temos o ouvinte, aquela pessoa que só escuta, mas não tem intenção de praticar. O resultado acaba enganando a si mesma com uma lógica toda torta. Do outro lado temos o praticante, aquele que faz, que executa, que obedece. É quem realmente coloca a locomotiva da fé para andar nos trilhos da vida. E com isso, a grande conclusão da nossa análise é esta. A fé verdadeira, aquela que é abastecida pela sabedoria do alto, não é algo parado, estacionário. Pelo contrário, ela é uma jornada, é um movimento constante sobre os dois trilhos, o das nossas ações pessoais e o dos nossos relacionamentos com os outros. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma pergunta para a gente levar e refletir. Olhando para a própria vida, em que áreas a nossa fé precisa, de fato, descer aos nossos pés? Onde é que ela precisa deixar de ser só uma ideia e se tornar uma ação bem concreta? Fica aí a reflexão.